Wittgenstein é um filósofo que eu gosto muito, ele fala o seguinte, que filosofia é como você pegar um segredo de um cofre e que você vai virando para a direita, se vira para a esquerda. Enquanto você está virando, não acontece nada. De repente dá um clique, aí você abre, né? É genial, porque é muito isso que é o que, no meu caso como fotógrafo, eu fiz a vida inteira. Me interessei por ir atrás das possibilidades da imagem e, junto com isso, as histórias. Eu acho que, no fundo, o que me interessa, sempre me interessou na fotografia, foi a filosofia. Olha, eu comecei a fotografar com uns 14 anos de idade. Minha mãe foi para os Estados Unidos e trouxe uma Kodak de plástico. E aí eu meio que me encantei, tinha vários amigos, tinha um primo que tinha um laboratório em casa. A gente ia, revelava o filme, fazia a mágica, né? A alquimia da ampliação. Mas nunca pensei que ia ser fotógrafo naquela época. Fui fazer curso de economia e, por coincidência, a economia do Mackenzie era ao lado da faculdade de arquitetura, que tinha um laboratório. E quando eu vi, eu não saía de dentro desse laboratório, não ia na aula. Enfim, a economia do Mackenzie naquela época não era tão difícil. E, no fim, acabei me formando, mas nesse interim eu fiz muita fotografia, fui para os Estados Unidos de intercâmbio, fiz um monte de foto, trouxe um material, ganhei um prêmio no Mackenzie, em primeiro lugar, ganhava uma máquina Rolleiflex. Isso foi tudo servindo de combustível, né, para o meu desejo. Eu nunca visualizei trabalhar no escritório das 9 às 5, por exemplo, jamais. Não é meu temperamento, entendeu? Então, eu tenho esse temperamento de cigano, de viajante, de aventureiro, que se encaixa muito bem com a fotografia. A minha formação como artista é formação literária. E li muito, adoro as histórias. Inclusive, meus primeiros projetos fotográficos são acompanhados de texto. Então, eu começo como uma espécie de escritor-fotógrafo. Ou fotógrafo-escritor, né? E aí a fotografia começou a tomar um volume muito maior, né? Aí eu descobri que, puxa, né, isso eu consigo desenvolver e aprender e ir além. Enquanto que o texto, timidamente, tem acompanhado. A minha formação literária, ela não tinha espaço para os fotógrafos, para saber quem eram os fotógrafos, né? Como depois, com o tempo, fui aprendendo. Comecei fazendo o Edifício Martinelli, um dos primeiros arranha-céus de São Paulo. O dono, para poder provar para todo mundo que aquilo não ia cair, foi morar no alto do prédio. Era chique, tinha o melhor salão de chá, os melhores apartamentos, escritórios de São Paulo. E, com o tempo, o Martinelli perdeu o posse do prédio quando o Brasil entrou em guerra com a Itália. Tomaram o prédio dele e acabaram vendendo para vários donos, que venderam para outros. Aí saiu do controle e virou um favelão. E aí, um belo dia, eu li no jornal que tinha pego fogo. Pegou fogo, eu falei, eles vão desapropriar. Eu vou lá para ver. E fui. E é um universo, né? Um microcosmo da cidade de São Paulo. Tinha a sede do Partido Comunista clandestina, tinha um bar, tinha prostitutas.
A maioria das pessoas eram trabalhadores do centro da cidade, que era um lugar prático de morar, não precisava pegar 2 horas de condução para ir para o trabalho. E aí eu passei 2 meses fotografando, levei para a Cláudia Anduja, ela ajudou a editar. No 3º mês, abriu uma exposição no MASP. E aí mudou minha vida, né? Isso abriu portas, fui trabalhar para a revista Veja. E 1 ano depois eu fui morar nos Estados Unidos, onde eu acabei ficando 20 anos. Em 76, fevereiro de 76, cheguei em Nova York. Vi um judeu ortodoxo na rua, todo paramentado, né? Chapéu, barba. Eu fui olhando, fui pensando, aí ele foi parar na Rua 47, que é a rua dos racídicos em Nova York, onde tem joalherias e tudo dele. Aí no dia seguinte voltei com uma câmera. Falei, pô, vou fotografar isso aqui. Aí quase fui linchado, porque não pode fotografar, quem é você? Mas aí um cara se apiedou e falou, por que você não vai no Brooklyn, tem uma comunidade lá que eles não se importam de serem fotografados. No dia seguinte eu fui. Cheguei lá, era uma aldeia gaulesa no meio do Império Romano. Tinham 10 quarteirões só de judeus ortodoxos. Era uma vilazinha da Europa Oriental do século XIX no meio de Nova York. E eu tinha acabado de chegar, estava meio perdido. Aí fui procurar um lugar para ficar, consegui negociar um apartamento por $100 por mês, na rua principal. O único problema é que quando eu tomava banho, a água vazava e molhava a loja de tapete que ficava embaixo. Aí eu tive que ir tomar banho no lugar do banho ritualístico, a mikvah, onde eu via todos pelados e não podia fazer foto, né? Mas eu fui me entrosando na comunidade, fui virando parte, o pessoal me convidava para jantar. Aí, com o tempo, eu cortei o cabelo, deixei o cabelo curto, arrumei um chapéu preto. No fim, parecia um deles, né? E aí passei 2 anos morando lá, fotografando eles. E no final desse tempo, eu conheci talvez o grande mestre da minha vida, da fotografia, o Philip Hausmann, que era um retratista, e eu não. E eu não queria fazer retrato, eu queria fazer o que eu fazia, né? Documentar pequenas comunidades e grupos. Mas, no fim, acabei indo. E a gente ficou super amigo, ele me convidou a fazer o curso dele, maravilhoso, aprendi tudo que eu sei de retrato em 12 semanas com ele. E ele me apresentou para o Cornel Capa, o diretor do International Center of Photography, que era o lugar mais bacana. O Cartier-Bresson falava que era um farol na fotografia mundial. E o Cornel Capa olhou as fotos dos racídicos, me convidou para expor lá. E aí ele ligou para um outro amigo dele, na New School, falou que eu era primo dele, que eu precisava dar aula lá, que eu precisava trabalhar. E aí eu comecei a dar aula na New School. E aí uma coisa foi levando a outra, aí eu saí dos racídicos, fui para o Hotel Chelsea, que acabei fazendo meu primeiro livro no hotel, dos habitantes do hotel. Morei lá 5 anos. Eu não queria fotografar o hotel. Fui parar porque era um lugar barato de morar em Nova York. Doido, o Chelsea era uma comunidade borbulhante do século XX, de artistas, de loucos, tinha de tudo, né? O Bob Dylan morou lá, Janis Joplin morou lá, Jimi Hendrix ficava hospedado lá,
o Cartier-Bresson ficava hospedado lá, o Arthur Clarke escreveu 2001 Uma Odisseia no Espaço num quarto do hotel, sabe? Tinha uma energia criativa, né? O meu quarto no Chelsea tinha um closet bem grande e o closet tinha uma torneira. E aí o closet virou meu laboratório. Eu passava o dia ampliando fotos. Passava o dia passeando pelo hotel, fotografando. Aqui tem 5 vezes mais fotos do que eu usei no livro. Quem sabe um dia a gente faz um livro completo. Olha o Jimi Hendrix. Não é, mas parece, né? Mas esse cara, por exemplo, com 81 anos de idade, o gerente chegou para ele, depois de morar décadas no hotel, falou: olha, enquanto o senhor morar aqui, seu Alpheus Cole, um pintor conhecido americano, enquanto o senhor morar aqui, nós não vamos mais aumentar o seu aluguel. Ele tinha 81 anos. Adivinha até quantos anos ele viveu? Até os 116 anos de idade. O homem mais velho nos Estados Unidos. Tem 1 milhão de histórias. 1 milhão de histórias. Tinha um compositor de música clássica que ele tocava piano e a tartaruga dançava no aquário dele. Ele já teve macacos, cobras no quarto dele do hotel. Terminei o livro em 83, eu morei lá até 85, quando eu casei com uma fotógrafa americana e fui morar no Sorro. E aí foi meu primeiro livro, deu muito certo, vendeu bem. Era um bom momento, era o centenário do hotel, por coincidência, então saiu em tudo que é, no New York Times, Newsweek, saiu em tudo que é lugar. Meu editor falou: vamos fazer mais um livro, né? Deu certo esse aí. Eu falei: eu quero fazer. Eu conheci uma comunidade em Los Angeles parecida com o Chelsea Hotel, só que era uma comunidade não vertical, horizontal, chamada Venice Beach. Que também tinha muito desses signos que você encontra no Hotel Chelsea. Foi em Venice Beach que os beatniks surgiram, que são os pré-hippies, né? E era uma comunidade cheia de artistas, de malucos também. Aí eu propus a ele, ele topou, eu fui para lá. Meu segundo livro. Eu acho que a fotografia faz sentido em livros, sabe? Ela não, isolada, ela não tem tanto impacto, pelo menos no que me diz respeito. Porque a fotografia é uma síntese, né? De um ângulo, de uma situação, você escolhe aquilo, aquele recorte, né? Aquela síntese. Tem uma foto que tenha impacto, entendeu? É o grupo, é a pesquisa, é a direção que você está indo, é o ethos. Eu nunca fui um brasileiro que se americanizou. Nunca deixei de ser brasileiro. Eu acho que não, é difícil, né? A diferença cultural é muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos. Gosto muito de algumas coisas lá, sabe? Mas o meu coração sempre esteve aqui. Eu nunca fui para lá para ficar lá e nunca mais voltar. Tanto que eu voltei. Poderia, depois de 20 anos lá, eu sou cidadão americano, poderia ter ido morar lá se quisesse, mas meu lugar eu sabia que era aqui, entendeu? E numa dessas viagens para o Brasil, eu encontrei minha avó de cama, com Alzheimer. Foi um choque, porque ela era uma mulher maravilhosa, tinha uma boutique de moda, era super elegante. E ela, de repente, eu chego em casa, ela está de fralda, tomando uma madeira, foi mal me reconhecendo, eu era o neto mais velho, favorito, talvez. E aí eu fiquei com aquela coisa da demência,
muito forte. E, por coincidência, eu vi um documentário na TV sobre o Juqueri. Aí fui para lá. Fui para lá para ver se dava para fotografar, fui negociar, consegui entrar. Consegui entrar e consegui morar lá dentro. E aí foi o livro que eu fiz. Passei um tempo fotografando lá dentro e foi uma experiência extraordinária. Ó, tem fotos que eu não usei no livro, que agora eu olho e devia ter usado. Levou tempo mesmo para me acostumar com o ambiente, porque é um mundo absolutamente diferente de tudo que você já viu. É um mundo, à primeira vista, muito pesado, muito triste. Eu pensei antes de fazer que eu queria um formato quadrado, porque o formato quadrado é um formato monótono, e eu queria um filme de baixa sensibilidade, com grão bem fino, para poder mostrar a pele dos doentes mentais, né? Então eu fiz o trabalho todo com o flash, como que colocando eles no palco, no seu palco. Tanto que quando eu chegava lá, eu era muito bem recebido, porque eu era atenção, né? As pessoas sentem muita falta de atenção. E aí passei 2 anos fotografando eles, fiz uma exposição com o trabalho, saiu na revista Veja, aí já não me deixaram entrar mais, porque acharam que eu estava fazendo que eu estava fazendo uma espécie de denúncia, que não era a minha ideia. A minha ideia sempre foi fazer uma pesquisa em relação à doença mental, à loucura, né? Durante 7 anos ninguém queria publicar. Mas é papel do fotógrafo, sim, mostrar o que não é mostrado. Aliás, seguindo a lógica do Juqueri, a loucura na instituição, fui fazer a loucura institucionalizada, que é o que no Brasil? Carnaval. Aí eu passei 5 anos indo para 5 regiões diferentes do Brasil para fotografar o carnaval. Aí do carnaval fui para Cuba, passei 3 anos fotografando Cuba quadrado colorido pela primeira vez. Eu já tinha feito na Índia, entre o Venice Beach e o Juqueri, eu tinha feito fotos coloridas na Índia, quadradas, em 86, e isso que me abriu o interesse do quadrado para o Juqueri. Então, cada projeto que eu faço, eu fui em busca da minha linguagem. E essa linguagem, eu acho que ela se solidificou quando eu fui fotografar o Rio de Janeiro em 2000. Eu voltei depois de 20 anos, 96. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, o que é ser brasileiro? Vamos ver? Fui para o Rio. E comprei uma câmera que eu sempre quis comprar, que eu não tinha meios, que é muito caro, uma 4x5, que é tipo um caixote lambe-lambe. E o filme é muito caro, a revelação é cara, é uma máquina vagarosa, então toda a imagem tem que ser deliberada, não é que nem a outra que é mais ágil. Passei 3 anos fotografando com essa máquina da forma como eu sempre quis fotografar, que é com foco seletivo. A máquina, ela tem um lugar para pôr o filme, tem um fole e tem a lente. Se está tudo paralelo, está tudo em foco. Se você usa o Tilt, que tem um programinha no celular chamado Tilt Shift, que é o que essa 4x5 faz, você cria o foco seletivo, entendeu? Ela faz isso, né? Então tem várias formas de criar o foco. E esse foco seletivo é a maneira como a gente enxerga o mundo. A gente enxerga o mundo, a gente é essa criatura ambígua que todos nós somos, porque a gente já começa enxergando o mundo em foco e desfocado ao mesmo tempo todo dia. Então eu queria
aproveitar essa ideia e colocar numa imagem. Aí vim fotografar São Paulo com a 4x5 agora em cor. Rio preto e branco, São Paulo cor. Depois de fazer os dois, eu falei, bom, mas isso não é Brasil. São Paulo é menos Brasil que Rio de Janeiro. Qual o lugar mais brasileiro do Brasil? Não tem nada mais brasileiro que a Bahia. Mentira, né? Mas para um exercício de documentação foi o que eu pensei. Passei 7 anos fotografando o sertão da Bahia. Por que precisa de tanto tempo? Porque precisa, né? É assim que funciona, né? Quando eu terminei o Sertão da Bahia, eu fui fazer Europa, porque aí eu fiquei curioso. Eu falei, mas espera aí, como que essa câmera se comporta em Paris, que é onde a fotografia foi inventada? Vamos fechar esse círculo, né? E aí quando eu fui para Paris, eu falei, bom, em Veneza, em Los Angeles, em Nova York. E aí eu fui tentar redescobrir, né, a minha trajetória, não só pessoal, como intelectual, né? Porque muito do que a gente faz vem da França, né? Vem dos Estados Unidos. E aí eu fui parar no céu. Então, ultimamente, eu tenho feito fotos aéreas. A originalidade, eu acho que ela tem 3... É como um tripé, né? Para você colocar uma câmera em cima. Então, a primeira perna é estudo sempre, sempre. O segundo tripé é produção. A gente aprende muito, muito, muito produzindo. E a terceira perna é a edição. Tem que saber separar o que é do que não é. E isso é a parte mais difícil de qualquer arte, né? E para você colocar uma câmera num tripé, o que precisa? Você precisa ter uma cabeça. Senão a câmera ela fica apontada para lá, ela não faz assim, ela não tem flexibilidade. Cabeça, ela vem com a meditação. Antigamente o pessoal bebia muito, cheirava muito, tomava muita droga. Essa era a forma deles de acessar a transcendência, que eu chamo, né? O que está além da nossa vida. Isso é fundamental na arte. Você tem que ter esse acesso à transcendência. E eu consigo com a meditação. E começa do ar, né? O ar é a maior força que existe para dar vida. E quando você inspira essa energia viva, com consciência, já é o começo da meditação. E com o tempo você vai praticando, e o que acontece? Você, de repente, se sente uma alegria indescritível, e nisso a energia vai aumentando, sua consciência dessa energia vai aumentando, e dá um grande barato, né? Tudo que a gente procura no álcool, no cigarro, tá no ar. Se eu soubesse para onde eu estou indo, eu não estaria indo, né? O artista tem que imitar a natureza. Se você pegar qualquer árvore dessa rua, você vai ver que não tem uma folha igual a outra.
A gente vive num mundo extraordinariamente criativo, extraordinariamente. E o artista tem que seguir esse passo, né?